Olha, o Neumann Entrevista desta semana é com o deputado Arthur Duval, mamãe falei, o patriota, deputado da Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi o segundo candidato mais votado, só perdeu para a Janaína Pascoal, né? E foi candidato a prefeito, não chegou ao segundo turno de São Paulo, e está agora aí numa dissidência em relação ao apoio que foi dado. Ele pertence ao Movimento Brasil Livre, o MBL, e está aí numa posição independente, autônoma. E eu resolvi entrevistá-lo aqui para nós e para os... Quantos milhões você tem? 1.800.000, é isso? No YouTube está com 2.700. 2.700.000. Eu tenho exatamente 10% disso. 270. Legal. 270 mil. Arthur Duval. De onde vem essa sua marca registrada, Mamãe Falei? Olha, o Mamãe Falei vem o seguinte: quem que é a primeira pessoa na sua vida que você faz uma pergunta inconveniente? É sua mãe, né? Então, como o meu canal muitas vezes toca em assuntos inconvenientes, né? É um canal questionador, é um canal que incomoda muita gente, eu resolvi colocar esse nome. Mesmo porque eu não queria nenhum nome sério, né? Eu não queria parecer o que eu não sou, né? Um intelectual ou algo do tipo. Eu sou uma pessoa comum, então eu queria um nome mais despojado mesmo. Mas ficou uma marca bastante popular aí, né? Uma marca muito... Ficou, meu, de política, né? É o maior canal do Brasil. O canal essencialmente de política, é o maior do Brasil. E grudou em mim, cara, esse nome, né? Muita gente não sabe quem é o Arthur Duval, mas sabe quem é o Mamãe Falei. Pois é. Então, antes de chegar a deputado, além da sua fase de youtuber, qual era a sua profissão? Você se formou em alguma coisa? O senhor se formou em alguma coisa, deputado? Em quê? Não precisa me chamar de senhor, não, pelo amor de Deus. Não, eu trato todo entrevistado meu do senhor. Até o Raimundo Fagner, que é meu amigo de infância. Eu estudei engenharia química, me formei em gestão e estou fazendo uma pós agora em direito penal aplicado, né? Mas minha vocação mesmo sempre foi para empreender, né? Eu logo, quando eu tinha 17 anos, eu abri minha primeira empresa e comecei a pegar crédito e aí para cima. Então, eu sempre trabalhei com sucata de aço, né? Porque é a profissão do meu pai, né? E depois nós passamos para transporte também, de sucata de aço, né? Aí eu fui empreendendo, acabei comprando posto de gasolina, abrindo estacionamento. Aí eu me tornei um homem, vamos dizer assim, um comerciante completo. Saí fazendo negócio pra caramba. E aí, em 2014, quando a Dilma ganhou pela segunda vez, né? Eu ouvia já bastante seus comentários. Eu falei, eu tô indo embora. Para mim, eu não consigo, não. Eu não vou mais ficar nesse país. Eu vendi tudo e eu ia embora do Brasil. Aí eu abri o canal no YouTube e o canal deu certo. Então, foi assim, quase que o último suspiro aqui de esperança que eu tinha para ficar no Brasil. Deputado Arthur Duval, mamãe falei, a política já o atraía antes ou foi assim esse impulso antipolítico que o levou à política? Nunca me atraiu, eu nunca gostei de política, né? Inclusive, eu até brinco, quando eu estava na escola, porque hoje a gente entra numa escola, né? Todo mundo discute o que o presidente fez, o que o presidente faz, o que os deputados estão fazendo, o que o senador tal falou. Na minha época de escola, eu sequer sabia o que era um ministro da Fazenda, não tinha a menor ideia, né? Não sabia nem o que era um STF. Né? Nunca gostei, né? Agora, quando você começa a enfrentar problemas e buscar a origem dos problemas, você necessariamente cai em questões políticas, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Uma das maiores injustiças que eu acho que nós temos aqui no nosso país é o FGTS, né? Quantas vezes eu não tive que ficar pagando multa de FGTS, depois tinha que homologar em sindicato, pagar a homologação. Aí, ainda assim, o funcionário me colocava no pau e ganhava. Eu falo, não é possível. Da onde vem tudo isso? E aí eu comecei a pesquisar
e comecei a entender, né, de onde vinha, por que a nossa previdência está quebrada, por que você tem que pagar sindicato, de onde surgiram os sindicatos, qual foi a ideia inicial, as leis trabalhistas, como que funciona no resto do mundo, por que nós estamos atrasados. E esse tipo de bagagem que eu fui pegando na prática, né, foi me dando essa base, essa revolta para abrir meu canal depois, né? Eu nunca fui um estudioso de matérias humanas, nunca estudei economia, sociologia, nada, direito. Eu sempre fui um cara das exatas, né? Fui fazer engenharia, sempre gostei de química, principalmente, mas invariavelmente, né? Inevitavelmente, quando eu comecei a trabalhar e empreender, eu tive que aprender essas coisas e me revoltei muito. E aí, foi aí que o senhor se tornou liberal? Não? O senhor seu pai já é liberal, seu avô, sei lá? Na verdade, é o que eu costumo dizer, eu sou um liberal da prática, né? Porque eu só fui aprender que existia, né, um academicismo nisso depois que eu abri meu canal. Né? Eu fui saber quem era Milton Friedman, quem era Montesquieu, quem era John Locke. Eu só fui descobrir isso depois que eu abri meu canal. Né? Então, até eu abrir meu canal e os meus primeiros vídeos, eu era o liberal da prática, eu era contra o que estava acontecendo sem sequer saber que eu era alguém cético em relação ao governo quase que previsto ali já na academia. Né? Então, eu sou um liberal da prática. Agora, nós estamos na pandemia e a pandemia está desafiando o liberalismo a ponto de praticamente extingui-lo. Pelo que o senhor me falou, então, o senhor não vai sentir falta se o liberalismo for extinto. Porque, veja, até o governo americano, que é o grande exemplo, os herdeiros dos pais fundadores tal, do liberalismo, aí está sendo obrigado pela pandemia a praticamente doar 1 trilhão de dólares, 3 trilhões de dólares para os desvalidos que estão necessitados, que o mercado não pôde atender. Então, o senhor diria que o senhor não vai sentir falta, então, do liberalismo tradicional? Olha, na verdade, é o E seguinte, realmente acabar com ele? eu não sou anarcocapitalista, né? Eu acredito, eu sou um liberal clássico, eu acredito, até como Milton Friedman já previu, eu acredito em imposto de renda negativo, eu acredito em programas sociais, né? O liberal clássico, ele acredita, sim, no papel do Estado nesses momentos. O que a gente vê, infelizmente, né? Eu não acho que o liberalismo acadêmico ou que a intelectualidade liberal no Brasil vai acabar, muito pelo contrário, ela está cada dia maior. Agora, o que eu acredito que seja um verdadeiro perigo para o liberalismo é o governo Bolsonaro. E por quê? Porque ele se vendeu como um governo, né? Ainda que ele tenha feito essa separação que tecnicamente não existe, né? Não, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes, né? Isso não existe, né? Isso é um jabuti brasileiro aqui. Mas eu acredito que ele seja o grande perigo, porque quando ele se vende como um liberal e não privatiza nada, quando ele se vende como um liberal e faz interferência na Polícia Federal, acaba com a luta contra a corrupção, ele enterra toda a esperança que pessoas que não entendem o que é o tal do liberalismo, né, depositaram neste tal de liberalismo. Então, eu acho que o grande problema do liberal hoje é o problema midiático de explicar para as pessoas que não estão necessariamente ligadas nesta bolha de informação política que nós estamos, que o governo Bolsonaro é antiliberal. Ele não é liberal. Né? Então, para salvar justamente o que a gente acredita, né, dos desmandos desse governo. Então, eu acredito que o grande perigo seja esse. A pandemia, na verdade, ela inclusive mostra que os países mais liberais saíram da crise de maneira muito mais eficiente. Deputado Arthur Duval, mamãe falei, o senhor leu o livro O Cadete e o Capitão, de Luiz Macluf de Carvalho? Não. Luiz Macluf de Carvalho é um grande repórter, um dos maiores repórteres que o Brasil já teve. Foi ele que fez a primeira denúncia de corrupção do PT, a prefeitura específica de Campinas, depois São José dos Campos. Morreu já, ele já não está mais entre nós, ele morreu precocemente, mas ele escreveu esse livro, é um primor. Ele
ele ouviu as transcrições das fitas do julgamento do capitão Jair Messias Bolsonaro por terrorismo e indisciplina, em que ele foi absolvido pelo Superior Tribunal Militar, e o relato dele nesse livro é pungente porque ele mostra a canalice do tribunal, o acordo que o Exército fez, e eu nunca acreditei nessa imagem, né, do Exército, mas o livro é chocante, né? E é um livro que precisa ser lido, porque é o livro que mostra a verdadeira face do capitão terrorista Jair Messias Bolsonaro, que planejou usar bombas para nos quartéis e na adutora do Guandu para protestar contra os baixos soldos. Ele começou num artigo que ele escreveu na Veja, o salário é baixo, e depois, com esse atentado, foi preso, condenado por 3-0, por terrorismo e indisciplina, mas, num acordo com o então ministro do Exército, o general Leônidas Pires, ele foi absolvido, alegando que 2 croquis dos atentados foram considerados dele e 2 foram laudos inconclusivos, e então os juízes chegaram à conclusão que ele chegou, de que eram simplesmente inconclusivos, ou seja, não chegaram a conclusão nenhuma sobre o laudo. De qualquer maneira, esse livro dá um bom retrato do verdadeiro caráter do Bolsonaro, do que está se revelando. Sim. Né? Então, o livro foi lançado antes, né, no começo da campanha. Houve tempo de se tomar conhecimento sobre ele, mas o Brasil... Eu não quero julgar ninguém. O Brasil era uma situação em que o Brasil saía de uma crise terrível causada pela extrema corrupção dos governos Lula, Dilma e, de certa forma, Temer, né? E o governo, aliás, durante o qual foi feita a eleição, em 2018. Né? De qualquer maneira, essa face do Bolsonaro é uma face bastante soturna, né? É isso que se revela também no voto que ele deu no impeachment da Dilma, quando ele ofereceu o voto ao torturador Coronel Brilhante Ustra, que matou muita gente lá. Isso foi ridículo. Então, eu diria o seguinte, eu me lembro de ter visto uma entrevista sua na CNN, em que o senhor disse à entrevistadora, preste atenção, o MBL votou nele no segundo turno. No primeiro turno, o MBL votou em quem? Depende, cada um votou em um. Eu votei no Amoedo, né? O Kim, se não me engano, votou no Amoedo também, né? Eu sei que alguns votaram no Meirelles, teve gente votando no Álvaro Dias. O Álvaro Dias também, para mim, é um excelente candidato, era, né, um excelente candidato, mas ficou entre esses, ficou entre Meirelles, Amoedo e Álvaro Dias. No segundo turno, aí o senhor votou Jair Não Bolsonaro. só votei, como eu fiz campanha para o Bolsonaro, né? Eu fui para o Nordeste, fui para Garanhuns, fui para o Pernambuco, fui para o interior da Bahia fazer campanha anti-PT. Terra do Lula, Garanhuns. Lula Fomos lá, na terra do Lula. Garanhuns. Saímos de lá jurado de morte. Hoje, o senhor faz parte da disputadíssima seita dos arrependidos com o Bolsonaro. Por que é que o senhor se arrependeu de ter votado em Bolsonaro? Ou o senhor não se arrependeu? Porque eu faço essa leitura. Na época, você tinha que optar. Era o PT corrupto, que quase quebrou a Petrobras, ou o capitão maluco, que dizia que era liberal. Se se arrepender do voto significa dizer que votaria diferente naquela situação, eu não me arrependo. Porém, hoje, vendo a situação, eu poderia dizer que eu preferia votar nulo para não dar o meu voto para o Bolsonaro, né? Agora, é uma série assim, de desmandos, não dá nem para citar um, é uma lista imensa. Vamos começar aqui. Reforma da Previdência, ele mesmo enxugou. COAF com o Moro, ele mesmo tirou. CPI da Lava Toga, ele junto com o filho desarticularam. Que mais que nós temos? Petista na PGR, assessor do Toffoli, Gilmar Mendes, com carguinho com ele lá, indicação do Cássio Nunes, juiz de garantias, fundão eleitoral. Prisão em segunda instância.
Tem a desarticulação da prisão em segunda instância. Então, é muita coisa. E aí, para gota d'água, para se falar, agora não tem mais como piorar. Chega a pandemia, o cara boicota a vacina e compra cloroquina. Aí, meu irmão, aí não tem mais o que falar, entendeu? Não tem mais o que falar. Então, infelizmente, o brasileiro, a gente costuma dizer que a gente tem síndrome de vira-lata. Eu acho que a gente tem síndrome de vira-lata não por conta da nossa imagem para o exterior. Não é achar que nós somos piores do que os outros países. Eu acho que nós temos síndrome de vira-lata porque a gente gosta de apanhar e fica quieto porque está recebendo uma comidinha, né? O brasileiro, infelizmente, vê o Lula roubando, né? E aí fica bravo com a Lava Jato porque a Lava Jato criou desemprego. Aí depois vê o Bolsonaro traindo todas as promessas de campanha, aí fica bravo com o tal dos isentões porque eles estão traindo o mito. Então, assim, é um povo que, infelizmente, muitas vezes opta por ser escravo, opta por ser vira-lata, né? Então, é muito triste isso. Agora, a lista de decepções, de traições do Bolsonaro, ela é imensa e não para de crescer. O senhor conhece o mestre Marcelo Brigadeiro, né? Claro. O mestre Marcelo Brigadeiro me disse que se pintar essa disputa Lula e Bolsonaro, ele vai para a praia. Eu disse para ele, isso se a pandemia acabar, né, doutor? Eu voto nulo. Eu vou para a urna e voto nulo. Se fosse Lula e Bolsonaro hoje, eu faria campanha para o nulo, né? Não que isso daria algum resultado eleitoral prático, mas pelo menos se muitas pessoas votassem nulo, seria um recado, né, para todo o poder legislativo. Quem quer que ganhe, você deve ser oposição, né? Então, eu acho que eu faria campanha para o nulo. Olha, eu também penso seriamente em votar nulo, embora que eu não tenho também muita esperança nesse centro aí, nessa terceira via, não, viu? Tudo um bando de cretinos, de canalha, que na hora H se divide nessas duas. Mas o Nando Moura, que é seu amigo, né? O Nando Sim. Moura é seu amigo, né? O Nando Moura... Então, na verdade, eu não tenho grandes contatos com o Nando Moura. Eu vi ele 2 vezes na minha vida, né? Mas é um cara que eu ultimamente tenho admiração e assim, a gente está lutando pela mesma coisa. Olha, ele expõe no canal dele, acho que 40 traições do Bolsonaro ao discurso da campanha, né? Não há mais dúvida que Bolsonaro é o maior estelionatário eleitoral da história da República Brasileira, né? Sim. No entanto, ele não traiu, viu, deputado, nenhuma das convicções que ele tinha, nem como vereador, 2 anos vereador no Rio, nem como deputado, 28 anos de deputado. Verdade. Tudo que ele está fazendo agora é consequência dessas convicções, e principalmente a saudade, a nostalgia da ditadura militar. Há um grande grupo brasileiro de saudade da ditadura, até porque não viveu nela, muito menos sofreu as consequências dela, né? Agora, o afã de se livrar dos corruptos do PT e os seus apaniguados pode ter gerado uma pandemia nacional de amnésia. Então, todo mundo esqueceu do Bolsonaro real e Bolsonaro real é aquele que está se manifestando, o que não exime do crime do estelionato eleitoral, porque ele prometeu, por exemplo, acabar com a corrupção. Para isso, nomeou o Moro ministro da Justiça e agora trata ele e o seu gado bolsonarista tratam o Moro com a maior disfarçatez, até pior mesmo do que os petistas que se consideram vítima do Moro. Não são, né? O senhor recebe muitos recados do Gabinete do Ódio aí, entre os seus milhões de inscritos no seu canal Mamãe Falei? Recebo. A gente tem que lembrar o seguinte, viu? Infelizmente, a bolha bolsonarista ela é muito engajada, né? Mas ela é pequena. Eles parecem maior do que eles são, primeiro porque eles usam robôs no Twitter. Isso é descaradamente claro. Assim, você vê assim, o comportamento todos os comentários bolsonaristas, né? Então, se você pega, sei lá, um Gil Diniz, um Douglas Garcia,
eles têm números completamente disformes, né? Entre curtidas, comentários. Nitidamente, esses caras usam robô. Você entra lá nas curtidas, tem sempre lá o conservador, patriota, 108346, underline, arroba. Né? Aí você entra lá no perfil do cara, ele tem 1 seguidor. Né? Então, você fala, pô, meu, sabe, disfarça pelo menos, né? Enfim. E além disso, além deles usarem robôs, eles são hiper engajados. Então, o mesmo cara que acompanha o bolsonarista A, acompanha o bolsonarista B, C, D, comenta, curte em todas as redes. E quando há uma ordem de ataque, eles vão em massa, né, atacar lá num perfil, coisa que nós não fazemos, né? Nem a esquerda faz, né? Então, a gente não faz esse tipo de coisa. A impressão que você tem quando se olha nas redes é que esses caras são gigantes, mas eles não são. Tanto que, na eleição agora de 2020, né, a gente viu o fiasco eleitoral do bolsonarismo. Né? Não só do bolsonarismo direto, como do bolsonarismo indireto. Eu digo até para você, os candidatos do Partido Novo, por exemplo, né, que se posicionaram contra o Bolsonaro, ganharam destaque e ganharam a eleição. Os que ficaram passando pano foram lá para baixo da lista. Então, isso mostra que o bolsonarismo ele não só está diminuindo dentro do próprio movimento bolsonarista raiz, né? Mas ele também está levando junto aquela galera que fica orbitando em volta ali, querendo ser oportunista de like, de clique, essas coisas. Olha, deputado, eu não tenho a menor autoridade moral para falar mal de mau voto. Viu? E eu quero te dizer o seguinte, eu nunca disse em quem eu votei, todo mundo decreta que eu votei nesse, votei naquele. Agora estou sendo pichado como petista e lulista, tendo escrito um livro contra o Lula, né? O que sei do Lula. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, que estou convencido, muito embora que é uma coisa que eu nunca vou poder provar, né? Que o Bolsonaro na presidência ele fez muito mais mal à democracia no Brasil do que faria, por exemplo, o Haddad, poste do Lula que o disputou. Isso não quer dizer nada, né? O que eu quero levá-lo a comentar é o seguinte, eu recebo muito recado do tipo assim, o pessoal da esquerda, né? Foi você que pôs ele lá, não. Não. Quem pôs o Bolsonaro na presidência foi o PT. A diferença que o Bolsonaro teve na eleição para ir para o segundo turno era de voto antipetista, como o seu. O senhor está aqui, inclusive, dando entrevista como representante disso. Um representante do antipetismo que militou pelo Bolsonaro contra o PT. Agora, os dois dependem um do outro para sobreviver. O PT já tinha sido enterrado na eleição municipal, na penúltima eleição municipal, voltou a ser bastante contestado na última, mas o PT está sobrevivendo graças à higienização do voto do Lula pelo Supremo e ao Bolsonaro, que tem prestado um relevante serviço ao PT. O senhor falou aí no procurador-geral petista, no AGU do Supremo, que foi nomeado pelo Bolsonaro, também indicado pelo petista Wellington Dias, governador do Piauí. Mas não são só essas pequenas evidências. Todo o exemplo que o Bolsonaro está dando no governo só favorece o Lula, da mesma forma que o Lula depende do fracasso do Bolsonaro para irem os dois para o segundo turno e aí os arrependidos se dividirem. Agora, eu não tenho a menor vergonha de dizer que vou votar nulo pela primeira vez na minha vida se acontecer essa hipótese. Até acho que vai acontecer, porque esses democratas, pai da pátria, são os cretinos. Os cretinos não conseguem se unir, ambiciosos. O primeiro aceno do Lula vão correndo com o rabo abanando. A mesma coisa vale para o Bolsonaro. Como é que o senhor se situa nesse panorama que eu li, na condição de antipetista assumido? Olha, eu estou na mesma desesperança do senhor. A única coisa que é o seguinte, nós aqui estamos batalhando arduamente pela terceira via nossa, que é o Danilo Gentili, né? Então, nós temos um nome que é um cara que ele é inteligentíssimo, né? Ele tem a humildade e a inteligência suficiente para aprender aquilo que deve aprender.
ele tem as intenções certas, ele tem coragem de bater de frente com aquilo que a gente não quer, que são os privilégios, etc. E nós temos de fortalecer uma terceira via, né? Então, eu acho que é até normal que cada um corra por si nesse começo. Eu acho normal que você tenha ali um Amoedo, sei lá, um Moro, um Huck, um Ciro, um Mandetta, um Danilo Gentili. Eu acho que é normal que comece a corrida todo mundo. Agora, eu acho que é responsabilidade da terceira via entender que se o extremo Lula e o extremo Bolsonaro estão na frente, eles vão continuar até o fim. Nós que estamos aqui no meio temos de abrir mão de ego e de planos pessoais e nos unir em uma candidatura comum, né? Uma grande composição, né? Seja colocando outra figura dessa de vice, ou garantindo ministérios, ou espaços no governo, que é também algo democrático, mas nós precisamos nos unir em uma candidatura. Se a gente fragmentar, a gente vai perder, né? Então, eu espero, né, que os nossos agentes políticos tenham a grandeza, né, de entenderem que, nesse momento, a missão é maior do que as suas próprias carreiras, né? É o futuro do Brasil que está em jogo, e isso tem que estar acima do que o futuro da sua própria carreira. O senhor teve, no primeiro turno da eleição municipal, 522 mil e poucos votos, ou seja, um pouco menos do que teve a sua segunda maior votação, a sua votação que não levou ao segundo turno na eleição municipal. A sua candidatura a prefeito foi um erro de cálculo ou fez parte de um projeto político de amadurecimento, de vivência, de experiência? Não, na verdade, a nossa campanha à prefeitura, eu acredito que ela tenha surpreendido positivamente, né? Eu fiquei na mesma plataforma que o meu concorrente Celso Russomano, né, que tem anos de tradição, anos de TV, né, tem um partido gigante, tem tempo de TV, usou fundo eleitoral, tinha igreja e tinha o apoio do Bolsonaro, né, do presidente da República e todos os bolsonaristas. Nós aqui, sem um centavo de dinheiro público, com a campanha mais barata de todas, com o menor tempo de TV, nós fizemos tudo e conseguimos 10% na capital, sendo que eu entrei para a política há menos de 2 anos, né? Então, é um resultado muito grande, né? Nos deixa até com uma responsabilidade maior em relação ao futuro, e eu acho que mais do que isso, serviu também para que nos debates eu pudesse expor aquilo que é necessário para São Paulo, né? Que é a revisão do plano diretor, que é botar o dedo, né, na cara do pessoal, muitas vezes envolvido com o PCC. Então, eu acho que nós cumprimos um papel muito importante e saímos fortalecidos, né? Eu quero lembrar que as pesquisas para a prefeitura me colocavam sempre com 1, 2. A pesquisa mais otimista, né, que foi a boca de urna, quer dizer, no dia da eleição, me deu 4%. Eu tive mais do que o dobro, né? Então, agora eu tenho voto útil. Agora as pessoas falam, não, peraí, dá para votar no Arthur que ele ganha, né? Não é mais aquele voto para marcar a posição, é um voto com pragmatismo para ganhar. Então, eu realmente acredito que fortaleceu a gente aí para as próximas. Deputado Arthur Duval, mamãe falei, me diga uma coisa, o senhor entrou na política pelo DEM, não é isso? O seu primeiro partido foi o DEM. Por que o senhor foi para o DEM? Por que o senhor foi expulso do DEM? E qual a visão que o senhor tem do DEM hoje, na política atual, Bolsonaro versus Lula? Vamos lá, eu escolhi o DEM porque, em primeiro lugar, a gente exigiu de todos os partidos uma liberdade total de discurso e atuação, né? Isso restringiu já alguns partidos e o DEM foi um dos que tinham se apresentado. Nesse sentido, o Kim, que era então candidato a deputado federal, ele gostaria de estar na comissão da CCJ, né? O sonho do Kim era ele queria estar na CCJ. E ele perguntou para os partidos, quem me garante uma vaga na CCJ? Em primeiro lugar, quem tem a condição de ter uma vaga na CCJ e quem é que vai me garantir? E o DEM garantiu, né? Então o Kim falou, eu vou pelo DEM. Eu falei, bom, já que eu vou dobrar com o Kim, acho que faz mais sentido a gente estar pelo mesmo partido. E para mim, a escolha do partido ela foi muito menos importante. Para mim foi simplesmente uma questão pragmática de ter um número para se eleger.
O DEM me tirou votos, né? Se eu tivesse ido pelo Partido Novo, por exemplo, eu teria com certeza muito mais votos. Mas o Partido Novo tinha, na época, algumas travas que eu não concordava, né? Como, por exemplo, você não poder disputar outra eleição no meio do mandato, como você, por exemplo, apoiar alguns candidatos de outros estados em outros partidos. Enfim, então o Novo não servia para mim. Fui pelo DEM. Me tornei uma oposição ferrenha ao governo Dória, né? Eu fiz os discursos mais famosos, e agora é engraçado que o pessoal do Bolsonaro diz que eu sou vendido por Dória, né? Eu fiz os discursos mais famosos da história da Assembleia contra o Dória, eu travei 2 projetos do Dória, eu fiz manifestação contra o Dória, fiz um monte de coisa. O DEM me expulsou, porque o DEM era a base do governo. E no final das contas, o tiro saiu pela culatra, porque eu fui expulso, mas eu fiquei livre para buscar uma legenda para a prefeitura. E aí o Patriota, né, me ofereceu tudo aquilo que eu esperava, né, sem nenhum tipo de restrição, e a gente foi pelo Patriota. Por que o senhor e o Kim Kataguiri foram acusados de terem invadido uma UTI e por que eles foram obrigados a recuar e dizer que os senhores não invadiram? Bom, a resposta da segunda pergunta é porque a gente não invadiu, né? Então eles foram obrigados a recuar. Mas por que isso aconteceu? A gente está com um plano chamado Locomotiva, né? É um plano onde a gente vai rodar as principais cidades do estado, né? Nós vamos ouvir as demandas locais, nós vamos protocolar uma série de projetos, né, da esfera municipal para o combate ao coronavírus, como a impossibilidade de aumento de impostos, flexibilização ali do uso dos carros, enfim, uma série de projetos positivos para esse combate e também fazer uma série de fiscalizações, né? Como eu tinha destinado emendas, né, eu destinei emendas para o Hospital Geral de Guarulhos, eu resolvi fazer uma fiscalização surpresa, e como toda fiscalização surpresa, você causa um desconforto inicial, porque você chega de surpresa, né, e você não pode esperar para que o hospital se prepare para a fiscalização. Tem que ser uma coisa realmente repentina. Então, a gente realmente causou esse desconforto inicial, pedimos, inclusive, desculpas por isso, mas, no final das contas, o resultado da fiscalização foi maravilhoso. Nós mostramos que o hospital estava fazendo um excelente trabalho e saímos de lá aplaudindo os profissionais. Isso, inclusive, serve para mostrar que fiscalização não é vandalismo, não é pé na porta, não é gritaria, não é desrespeito com os profissionais nem com os pacientes, né? A fiscalização ela deve ser feita sempre de maneira serena, né, e sensata, e foi isso que a gente foi fazer lá. O senhor, na sua campanha para prefeito, o senhor se manifestou contra o isolamento social. A partir dessa segunda onda, de tudo que está acontecendo no mundo, o senhor acha que realmente os governadores e prefeitos que apelaram para o isolamento social choveram no molhado e não interferiram na baixa velocidade, numa menor velocidade de contágio do que eu acho que assim, vírus? Eu sou contra algumas medidas de isolamento, outras não. Então, o que eu acho que a gente deveria ter feito? Logo no início da pandemia, né, o problema ele já veio com spoiler. A gente já sabia o que ia acontecer. O mundo inteiro já tinha sofrido com isso quando a pandemia chegou no Brasil. A gente devia ter feito, sim, medidas de isolamento mais radicais, mais incisivas, durante um menor espaço de tempo e correr atrás de vacina. Não foi isso que foi feito, né? E aí a gente começou a ter uma série de medidas insensatas. Eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo. O prefeito Bruno Covas, ele simplesmente criou um rodízio dia sim, dia não. Isso é um absurdo. Sim, em nenhum lugar do mundo, né, se criou algo parecido. E aí, ao mesmo tempo que ele fez isso, olha só que loucura, ele diminuiu a frota de ônibus na rua. Meu irmão, mas tem que ser muito burro para fazer isso, né? Aí depois você tem ali as medidas as restrições de horário dos comércios, que só geraram mais aglomeração. Eu sei porque eu vi aqui ao redor dos lugares que eu frequento no bairro, no mercado, na academia, você vê nitidamente a diferença. Enquanto o lugar podia ficar aberto durante 10, 12 horas, tinha um determinado número de pessoas ao mesmo tempo dentro do estabelecimento. A partir do momento que você restringiu, você triplicou esse número, né? Então, você vê que são uma série de medidas insensatas, né, de governantes que vivem numa bolha, não vivem o mundo real. Então, eu sou contra medidas de isolamento? Não.
Eu acho que, inclusive, elas deram resultado positivo, apesar dos erros, apesar dos defeitos, apesar de você ver baile clandestino, enfim. Agora, eu não sou a favor de medidas insensatas, né? Então, restrição de horário, rodízio dia sim, dia não, isso, para mim, na verdade, joga contra o combate à pandemia. Antecipação de feriado, fechamento de certos parques, né? O fechamento das escolas. Qual é a sua posição sobre o fechamento de escolas? Contra, totalmente contra. É lógico que na medida em que a pandemia chega em níveis alarmantes, como, por exemplo, no início desse mês ou do mês passado, você fechar a escola por um mês, tudo bem. Agora, você manter a escola fechada por um ano ou mais, isso é uma loucura, isso não existe, isso é totalmente equivocado. O óbvio é você vacinar os funcionários da escola, professores e outros funcionários, e abrir a escola, até porque Exatamente. as crianças ainda são imunes, apesar de poder contagiar, Exatamente. elas não podem desenvolver o vírus, né? Mas olha aqui, Exatamente. o senhor está acompanhando, evidentemente, apesar do senhor estar na Assembleia, o senhor não está lá em Brasília, a CPI da Covid. O senhor tem alguma expectativa em relação à CPI da Covid, deputado? Olha, eles conseguiram ampliar o escopo, né, o que tira um pouco o foco do presidente, porém, eu acho que se essa CPI for bem feita, e eu quero crer que ela vai ser bem feita, nós vamos ter ali a revelação de muitos fatos, né, que vão, inclusive, mostrar que o Bolsonaro cometeu crimes, né, como, por exemplo, simplesmente não responder os e-mails do Instituto Butantan aqui sobre vacina, né? Então, você tem ali claramente o Bolsonaro aglomerando, incentivando manifestação, recriminando o uso de máscara, né? Comprando cloroquina superfaturada, e eu acho que a CPI é um caminho para que você exponha tudo isso. A gente tem sempre que lembrar que a gente sabe como a CPI começa, a gente não sabe como ela termina. A CPI dos Correios levou ao escândalo do mensalão, né? Então, eu acho que nós temos ali um grande potencial dessa CPI, de fato, mostrar quem é esse genocida que está no poder. Acompanhe aqui o meu raciocínio, deputado. O governo era contra a CPI, perdeu. Aí aparece o Flávio Bolsonaro e diz, olha, realmente foi um problema de time, que é tudo claro, né? Aí o governo queria sair do foco e inventa a história dos governadores e prefeitos. De certa forma, ganha metade, mas não ganha a composição. Agora, o Bolsonaro chegou ao ponto de puxar o saco do filho do Renan, governador de Alagoas, para ver se maneira, né, a coisa. Agora, até por enquanto ainda não abriu a CPI. O Rodrigo Placebo e o Arthur Lama, eles não conseguiram fazer o que se esperava, o que o Bolsonaro esperava deles. Mas o Bolsonaro já começou uma nova estratégia. Mandou aquele Fábio Weingarten, que foi secretário de comunicação dele, dizendo não, a culpa é do Pazuello, que eu chamo de Pesadelo, general Eduardo Pesadelo. Bom, o senhor acha que é essa cola, deputado Arthur Duval? Todo mundo vai achar que o culpado, que o general Pesadelo agiu por conta própria, depois de ter dito que ia obedecer o Bolsonaro? Olha, o gado bolsonarista vai achar o que o Bolsonaro quiser que eles achem, né? Então, se você pegar ali a turma que seguia, sei lá, Sarah Winter, Daniel Silveira, o pessoal lá do Terça Livre, esses caras vão acreditar no que o Bolsonaro disser. Se eles falarem, não, na verdade, o Pazuello era um extraterrestre aqui, que invadiu o corpo de um ser humano para implantar o comunismo no governo Bolsonaro. Eles vão acreditar. Agora, para o mundo inteiro está claro que o Pazuello, né, foi um garoto de recados do Bolsonaro, tão responsável quanto, né? Não adianta você dizer que um soldado nazista que matava judeus só estava cumprindo ordem, não, ele é culpado também, né? E o que o general Pazuello fez, o especialista em logística que confundiu a sigla de Amapá e Amazonas, né? Então, esse cara, ele tem sim uma responsabilidade imensa. Isso em nenhum momento suprime a responsabilidade do chefe, que é o Bolsonaro.
né? E a gente vai ver, você pode anotar, a gente vai ver os bolsonaristas mais ainda parecidos com os petistas, falando que o chefe não sabia de nada, sempre foi o outro, sempre foi o próximo, nunca o chefe, nunca o Bolsonaro, né? Você vai ver que isso vai acontecer. Isso eu já previ no meu vídeo de ontem. Eu disse, é a mesma coisa você dizer que o Bolsonaro não tem culpa, é a mesma coisa você dizer que o Lula não tem culpa de nada, que o Lula é inocente. Aí é um passo à frente. Né? Pois é, mas nós vamos chegar nesse assunto ainda aí do Supremo. Antes disso, eu quero saber se a direita criacionista, terraplanista, obscurantista que manda hoje no governo Bolsonaro, aos berros do Jardim do Alvorada, terá a chance de reeleger Bolsonaro ou pelo menos levá-lo ao segundo turno em 2022, na sua opinião? Olha, eu acho o seguinte, cara. Infelizmente, o Lula já está no segundo turno. Eu acredito que o Lula já está no segundo turno. A briga é entre a terceira via e o Bolsonaro. O Bolsonaro vai para o segundo turno? Não sei dizer, tá? A gente não sabe. Uma coisa que eu posso te dizer é o seguinte: o Bolsonaro ele tem uma grande virtude. A virtude dele é conseguir superar todas as expectativas, inclusive de derretimento da própria imagem, né? A gente tem que lembrar que o Bolsonaro ele se elegeu com apoio popular massivo, né? Com o apoio de um dos maiores partidos do Congresso, o PSL, que era pequeno e de repente se tornou gigante por causa dele, né? E ele conseguiu derreter tudo. Ele conseguiu brigar com o próprio partido. Ele conseguiu falar, não, eu vou montar o meu aliança aqui, tá ok? E passou uma vergonha ali, tá ok? Não conseguiu nem 10% das assinaturas que precisava. Então, assim, a velocidade do declínio do Bolsonaro é algo jamais visto. Então, eu acho que há uma possibilidade, sim, desse declínio ser tão grande que antes de outubro de 22, ele não tenha mais a possibilidade de ir para o segundo turno. Então, é triste, ainda mais, né? Essa direita ridícula, que eu nem gosto de chamar de direita, né? Que é o pessoal que faz parte da seita olavista, né? Que são um bando de imbecis, eles sim são os grandes imbecis, né? Coletivos. Eu acredito sim que esses caras, quanto mais eles engrossarem o caldo, melhor é para a terceira via, porque mais distante da realidade eles vão jogar o governo Bolsonaro. Bom, e o que facilitou a vida de uma eventual entrada do Lula no segundo turno foi o Supremo Tribunal Federal. Muita gente, deputado, disse que o Edson Fachin tentou fazer uma jogada ali para proteger o Moro. Eu não acredito. Eu acho que o Edson Fachin participa de um grande movimento nostálgico de volta ao PT, de volta às suas origens de militante do PT, do qual faz parte, por exemplo, a senhora Carmen Lúcia, que passou 5 anos prestigiando o Moro e a Lava Jato, e aí descobriu que mas Curitiba não era o local de origem, Curitiba tem que mudar para São Paulo, para Brasília, no fim mudaram para Brasília. E por aí afora. Né? O que houve foi que o patrocínio do PT para a entrada de pelo menos 6, ou seja, a maioria do Supremo, incluindo aí o petista que entrou lá pela mão do Bolsonaro, essa maioria é que está higienizando a ficha suja do Lula e cuspindo na cara da população que fez aprovar a lei da ficha limpa. Isso aí é a minha visão da votação do Supremo. Qual é a sua, deputado? Se é que o senhor se voltou um pouco para essa votação desta semana que passou? Sim, eu acho que eu não sei dizer do Fachin especificamente se ele tinha ou não uma boa intenção. Eu discordo do que ele fez, tá? Eu deixei claro até no vídeo quando eu fiz, quando saiu isso daí, eu falei, isso é um completo absurdo, né? Se você acha que eles vão, sei lá, anular todas as condenações do Moro, então eu vou cortar só um braço aqui. Não, tá errado. Cortar o braço também é errado. Então eu vou me manter pelo certo, né? Ainda mais sabendo que era voto vencido. Né? Então, eu fui contra o que ele fez. O plenário do Supremo, eu acredito, acabou de decidir no Brasil o crime compensa, ponto final, não há mais o que se discutir. Né? Eu acho que os ministros do Supremo, eles não têm a menor ideia do que é a vida real. Né? São pessoas que vivem numa bolha, são caras que põem aquela capinha preta e acham que por isso
têm superpoderes, que merecem garçons e faxineiros e não sei o que lá, e todos os privilégios, enquanto a população morre de fome, né? Agora, eu acho realmente que isso vai trazer uma consequência terrível para o Brasil, porque essa insegurança jurídica que gera, ela não é só uma crise destes dias, né? Ela é uma crise que vai perdurar por décadas, né? Daqui 15 anos, daqui 15 anos, você é um investidor, você tem uma puta grana, você está lá em Dubai, você é um sheik milionário. Você vai falar, pô, eu vou pôr meu dinheiro aí naquele país, meu? Você é louco. Daqui a pouco os caras decidem que o meu dinheiro, sei lá, tem que ser confiscado. Vou fazer o quê? Né? Não vou. Né? Então, eu acho que essa votação ela traz não só um problema moral para o Brasil, né, de, olha, o crime compensa e vamos roubar mesmo, mas também um problema de credibilidade que gera uma consequência econômica desastrosa. Então, eu acho que, puta, não tinha como a tragédia ser maior. Não tinha. Essa é a verdade. Não tinha como a tragédia ser maior. Eu sei que eu lhe prometi menos tempo do que... Eu estou gostando da conversa, então eu tenho mais uma coisa aí para lhe perguntar, que é o seguinte. Eu não sei realmente, num ponto, por exemplo, eu acho que o PT não teria ousado avançar contra a democracia como o Bolsonaro avançou. Eu tenho dito nos meus vídeos diários no YouTube, tenho mostrado, por exemplo, a Polícia Federal prendeu muito menos gente, apreendeu muito menos armas, como o Estadão publicou ontem, na sexta-feira, e por aí afora, né? O Bolsonaro mostrou que quer intervir mesmo na Polícia Federal e por aí afora. Mas o que tem mais me preocupado são os discursos do ministro de Defesa, o general Walter Praga Neto. O general Walter Praga Neto, no dia da posse do novo comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, fez um discurso claramente ameaçador de golpe, depois do derretimento do Bolsonaro, das descobertas terríveis a respeito dos filhos de Bolsonaro, etc. Então, eu acho que o Bolsonaro já fez um grande desmatamento da democracia, do Estado Democrático de Direito no Brasil, mas eu não afasto ainda a possibilidade de um autogolpe. Ou seja, eu não afasto a possibilidade de cancelamento da eleição de 2022 e uma reeleição militar do Bolsonaro. O senhor não tem esse medo? Não, eu acho muito difícil. Eu acho difícil porque, em primeiro lugar, ele não tem moral com as próprias Forças Armadas. Esse é o primeiro ponto. Né? E, segundo lugar, eu acho que a grande parte do apoio do Bolsonaro não vem daquela galera, exército na rua e tarará. Essa aí é uma parte mais densa do bolsonarismo. O grande apoio que o Bolsonaro tem é das pessoas que estão alheias à política, não sabem o que está acontecendo. Ah, esse Bolsonaro é bom, viu? Esse aí está batendo de frente contra o sistema. É isso. Esse cara não quer necessariamente passar por um regime militar. Ele não quer. Ele vai entender se isso acontecer, puta que pariu. Não, peraí. Nós estamos realmente parecendo a Venezuela, cara. Não, peraí. Como assim eu não posso votar? Né? Então, eu acho muito difícil. Eu acho que ele não tem força para isso, e eu acho que isso faria com que ele perca o apoio que ele ainda tem. Né? Desses 30% que ainda o apoiam, eu não acredito que nem metade, né, nem 15% seja de intervencionistas. O senhor tem ido ao plenário da Assembleia ou está aqui como eu, aqui no Não, home está office? tudo virtual por enquanto, está tudo virtual. Então, o senhor não assistiu o assédio do Fernando Cury a Isa Pena? Não. Aí estava presencial, eu estava lá, eu estava na frente, inclusive, lá no dia. Isso foi ano passado. Aí, o que é que o senhor acha das consequências desse assédio em Olha, termos de cara, punição? o que aconteceu, obviamente, é um absurdo. Agora, sim, a consequência, nós votamos de acordo com a própria orientação da Isapena, né? A gente fez tudo o que a Isapena falou. Isapena, ela falou assim, ó, coloca uma emenda ali para 6 meses, eu coloquei. Coloca uma emenda para 1 ano, coloquei. Aí, quando foi a votação, ela falou, não, vota sim nesse projeto do jeito que está mesmo. Tá bom, então eu votei. Então, nós respeitamos o que a vítima pediu, né? Eu acho que o mais justo a ser feito nesse momento é ouvir justamente a vítima. Bom, eu vi uma entrevista sua para a CNN, quando o senhor foi candidato a prefeito, o senhor manifestou um certo pé atrás com a vacina do Instituto Butantan. Eu estou vacinado.
O senhor não tem 34 anos. O senhor é mais novo do que os meus 3 filhos mais velhos. Só é mais velho do que o Arthur, que tem 1 ano e 10 meses. Mas, olha, o senhor mudou de opinião em relação à vacina? A vacina está segurando a barra do Bolsonaro no Brasil, hein? Até agora não apareceu vacina da Fiocruz. Hein? E não esqueça, a Fiocruz é administrada pelo PSOL. Sim, eu não sou, nunca fui contra a vacina, como eu disse anteriormente, eu estudei engenharia química, eu sou apaixonado por ciência, e vacina é seguro, vacina salva a vida, ponto final, né? O que eu disse na entrevista, inclusive, foi que eu estava cético em relação aos resultados recém-apresentados, mas que em nenhum momento a gente deveria tirar a credibilidade do Instituto Butantan, ou sequer fazer o que o Bolsonaro fez, que foi não apostar na vacina. Né? Enquanto o mundo inteiro já estava apostando ali tudo que tinha na criação de uma vacina, né? Então, eu acredito sim que a vacina seja a melhor ferramenta. Acho, inclusive, né, de acordo com o que eu tenho visto, que a Coronavac é a melhor de todas, né? Eu estou torcendo para que meus pais tomem a Coronavac. Acabei de ver que hoje foi adiantada a vacinação para quem tem 64 anos, então eu já avisei meus pais aqui, né, para que eles vão tomar vacina logo, né? E eu realmente estou torcendo para que seja a Coronavac. Quer dizer que eu sou mais velho do que o seu pai, eu tenho 69. 69? Completarei 70 em maio agora. Meu pai tem 62 e minha mãe 60, vai fazer 65. Já são sexigenários, então vão tomar vacina, a Coronavac, logo, logo. Olha, deputado, peço desculpa por ter abusado do seu tempo. Imagina. Agradeço muito a sua contribuição, a entrada da sua voz, uma voz que, como eu sempre espero encontrar, uma voz rebelde, uma voz contra o establishment que o Bolsonaro defende como ninguém. O senhor tem alguma palavra aqui? Alguma pergunta que eu não fiz? Alguma palavra que o senhor gostaria de dizer? O que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte, eu tenho um conselho do Bertrand Russell, né, que para mim foi o melhor conselho que eu já ouvi alguém dar, que é o seguinte: veja o que as evidências te mostram, não o que você quer que elas te mostrem. É isso. Então, eu acho que as pessoas têm que largar a paixão e ver objetivamente o que as evidências estão mostrando. Bolsonaro é um corrupto, é um quadrilheiro e é um vagabundo e tem que sair não só da presidência da República, mas da sua liberdade de ir e vir. Ele precisa ser preso, esse cara. Isso aí. Muito obrigado, deputado Arthur Duval, mamãe falei. Concordo com isso que o senhor falou agora. Realmente, o destino da cadeia é o mais correto para quem comete todos os crimes que ele cometeu, inclusive das suas conexões com as milícias. Por isso que eu o chamo de capitão de milícias, me lembrando do grande romance Memórias de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida, do século XIX. Sim. Muito obrigado, deputado. É um prazer para os meus inscritos com o senhor e conto sempre com a sua lucidez e a sua coragem. Muito obrigado e até a próxima. Até. Eu digo assim, em té. Em té.